professor Aquiles, e no meio, o coco. Por que tem um coco aqui, ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas uma hora vai ser falado aí. O motivo do coco. O motivo do coco. Seguinte, o tema agora é pesquisa de mercado, tá? O pessoal que vai fazer ENAD, o pessoal que vai estar no mercado de trabalho, nós trouxemos aqui o professor Ricieri, que é da IRG, né? IRG Pesquisa. IRG Pesquisa, um dos institutos mais relevantes do Brasil nessa área. Foi o único que acertou em 2012 na campanha para prefeito em Curitiba. Todos os outros erraram. O único que acertou foi esse menino loirinho aqui, parece um anjinho. Parece que aquele cantor lá, que cantava no Raul Gil, tinha um anjinho. Um anjinho, é verdade. Procurem. Fala assim. E procurem depois para ver qual é o nome. Acima de 60 anos, sabe? Já sabe todo, né? Ele falou de um tal de um ET que tinha, sei lá, 1960. Arthur. Robô Arthur. Você lembra do Robô Arthur? Esse sim. Vou ter que falar que sim, então. Só eu que não sei o que é. Procure lá o anjinho do Raul Gil, vocês vão lembrar quem que é. Beleza? É o seguinte. Ainda bem que parecia antes, podia ser pior. Sim, podia ser pior. Pesquisa de mercado. Professor, o que é pesquisa? Qual a função, a vantagem e desvantagem de uma pesquisa? É muito caro? Quero saber um pouquinho sobre isso. Temos 20 minutos para falar sobre isso. Então, eu só antes de entrar na sala aqui, a gente estava falando com um cliente antes de entrar na sala. E foi atender um cliente antes de vir para cá. E o cliente perguntou assim, Ricieri, como é que eu faço para melhorar aqui na minha empresa? Que dica que você me dá para minha empresa melhorar? Eu olhei para ele e falei, você já não respondeu? Toda vez que você liga na Oi, na Vivo, na Brasil Telecom, chega um WhatsApp para você e pergunta assim, você recomendaria a nossa empresa? Você ficou satisfeito com o atendimento que você teve? Aí você pergunta, mas por que eu recebi esse WhatsApp? Por que eu recebi esse SMS? Às vezes você nem responde. Mas esse valor aqui, professor, ele tem um valor enorme para as empresas. Porque se você cria um indicador dessa pesquisa, você consegue monitorar a tua equipe de venda, a tua equipe de entrega, a tua equipe de caixa, a tua equipe de fornecedor, com uma simples pergunta. E às vezes a gente fala que pesquisa de mercado ela é complexa, ela é cara, não vou conseguir fazer, não vou conseguir colocar na nossa empresa, não vou conseguir tratar os dados depois. E eu dei essa ferramenta para ele, a pessoa gostou. Mais simples do que parece. Mais simples do que parece. Por quê? Você vai ter... por exemplo, se você fez 1000 vendas hoje, se você mandar isso para 200 pessoas, se a pessoa indicaria você, se ela indicaria você, o porquê que indicaria, o porquê que não indicaria, você já cria um indicador na tua empresa. Aí você já descobre se o caixa atendeu bem, se o vendedor atendeu bem, se a entrega chegou no prazo, e aí você consegue monitorar isso mês a mês e cobrar do funcionário. Olha, você viu, mês passado estava melhor, esse mês você está pior. Essa é uma pesquisa em que está crescendo muito, que o brasileiro ele tem que reter o cliente. Está caro de reter cliente hoje. E, às vezes, essa metodologia de pesquisa, às vezes, as pessoas não sabem. Então, já tem uma dica que, antes de eu vir para cá, eu estava trabalhando com isso. Muito bem. O Rodrigo falou oi. Gente, eu enxergo muito bem. Eu estou vendo todo mundo que está falando. O Rodrigo falou oi. Oi, Rodrigo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar. A Valéria mandou um emoji de coração. E o Diego Barbosa, que é nosso aluno locutor, lembrou o nome, que é Robson Anjinho. Robson Anjinho. Eu acho que ele fez uma pesquisa no Google e descobriu que é Robson Anjinho. Bota a fotinho do Robson Anjinho, do professor Ricieri Aparecidinha. Tô falando. Será que Robson Anjinho. Robson Anjinho. Então, estamos fofo. Estamos bem. É o seguinte, o professor comentou, eu lembro de uma situação na questão da política, né, quando o pessoal falava assim, o pessoal fala muito de pesquisa e numa campanha política, se bem que agora mudou todo o processo de valores e tal, mas custa em média 1% do valor de uma campanha é o valor que se destina para a pesquisa e ela é fundamental. Quando eu falei que o professor Ricieri foi o único que identificou lá o resultado da pesquisa, não quer dizer que a pesquisa só funcione para a política, como ele já disse, funciona para tudo. Né? O exemplo da política, claro, que acabamos de vivenciar uma experiência como essa. Mas existem vários tipos de pesquisa, professor. Poderia identificar alguns tipos de pesquisa? O pessoal fala pesquisa primária, secundária... Qualitativa, quantitativa, de opinião. O pessoal do ENAD questiona muito isso. O pessoal do ENAD deve se perguntar muito na diferença da pesquisa quant e da pesquisa quali. Então, por exemplo, uma pesquisa quant é aquela que você viu lá no Jornal Nacional, o William Bonner falou, a margem de erro varia de 2% para mais, 2% para menos, e foi entrevistado 9.000 pessoas. Foi o que o Datafolha fez, e o Datafolha foi o único instituto que teve mais acerto na pesquisa presidencial. Tanto foi o único que falou 55 a 45. Então, você ouviu margem de erro, ouviu número de amostra, ouviu nível de confiança quantitativo. Tá? E a pesquisa qualitativa é aquela pesquisa em que você vai descobrir, teoricamente, o que você tem
como trabalhar melhor num determinado assunto. Então, por exemplo, o Bolsonaro queria defender uma plataforma de educação e ele não queria saber o numeral quantitativo do Brasil, ele queria saber o problema raiz daquilo. Aí ele vai contratar a gente para fazer uma pesquisa qualitativa. A qual é mais profunda, a quanti não tanto? A quanti é uma pesquisa mais numeral, ou seja, tantos percentuais, tantos gostam, tantos não gostam, e vai te dar um número. E a qual ela vai te dizer o porquê que aquelas pessoas responderam aquele número, o porquê que as pessoas gostam daquilo e porquê que as pessoas pensam daquele jeito. Então, a qualitativa tem um pouco mais de qualidade. Em relação à resposta. Então, você pode associar quantitativa, quantidade, qualitativa, qualidade. Ó, uma dica, hashtag fica a dica na hora de responder. Fica a dica na hora de responder. E sempre as pessoas têm confusão, porque qual custa mais caro? Uma pesquisa qual ou uma pesquisa quanti? E eu sempre falo que tanto a quali quanto a quanti, ela tem um valor, um numeral, ou seja, um orçamento. E as pessoas sempre falam, não, a quali é mais cara. Depende, se você quiser fazer uma quali, eu vou fazer uma quali com 10 grupos, e cada grupo eu vou ter 10 pessoas, e ele vai ser nas 10 regiões do Brasil. Olha o tamanho do custo. Eu vou fazer 2.000 pesquisas no Brasil inteiro. Olha o tamanho do custo para entrevistar 2.000 brasileiros. Então, é um mito em que as pessoas falam que a quali é mais caro que quanti é mais caro que quali. Não. Elas têm um valor de orçamento muito parecido. Então, isso, às vezes, as pessoas falam, eu não vou fazer quali porque é mais caro, não vou fazer quanti porque é mais caro. Não, ambas têm um valor monetário por trás. Professor, eu trabalhei um tempo com o meu querido professor da faculdade, Roberto Catarinho, vi que ele entrou ali para assistir o nosso vídeo também. E lá de Umuarama, inclusive, do Instituto Brasil de Pesquisas. E no tempo que eu trabalhava com pesquisa, as pessoas tinham muita curiosidade de saber como que faz a pesquisa a campo. Agora que a gente passou por um momento político muito forte, né, para as eleições a nível nacional, muita gente falava assim, nossa, eu nunca fui entrevistado pelo Datafolha, nunca fui entrevistado pelo Ibope. Como que eles fazem essa pesquisa? É forjada? Não é? Explica um pouquinho para a gente como faz a pesquisa a campo, como que é a aplicação do questionário. A última pesquisa Datafolha do sábado, que a Rede Globo divulgou, eles entrevistaram acho que 9.500 brasileiros. Então, pensem, estavam aptos a votar no Brasil, domingo, 147 milhões de eleitores. E a pesquisa ouviu apenas 9.000 brasileiros. Então, ou seja, desses 9.000 que participaram, é como se ele estivesse jogando numa Mega Sena e ele ganhasse nessa Mega Sena o sorteio dele ter respondido essa pesquisa do Datafolha. É uma amostra. É uma amostra. Então, desses 147 milhões aptos a votar, 9.000 pessoas responderam essa pesquisa, no Brasil inteiro. Então, Santa Catarina teve um pouquinho, no Roraima, no Pará, na Bahia teve um pouquinho. Então, imagine, 9.000 divididos por 27 estados do Distrito Federal, e em cada estado desse tem uma cidade, em cada cidade dessa tem uma pessoa. Então, é muito difícil você dizer, o Ibope nunca me entrevistou. É é normal que isso vai acontecer na sua vida inteira, você vai continuar dizendo, Ibope não me entrevistou. Não conhece ninguém. Não conhece ninguém. Então, pensando aqui, a gente está aqui em Curitiba agora. Aqui em Curitiba, essa pesquisa de 9.000, chute rápido aqui, deve ter entrevistado uns 300 curitibanos no máximo. Muito até, vamos colocar aí uns 150 curitibanos. Imagine, Curitiba tem 1.300.000 eleitores. Imagine 150 pessoas que foram escolhidas para responder essa pesquisa. Então, e a chance de acertar a pesquisa, ela vem dessa conta. Se você capricha nessa conta e você distribui esses 9.000 no Brasil inteiro, você vai acertar. Se você pega esses 9.000 e, vou fazer aqui, vou fazer lá, vou escolher aqui no acaso, vai errar. Então, a chance de acerto da pesquisa também vem em cima dessa conta. Temos uma pergunta Olá. Da Laislene. Fazer uma boa pesquisa é tão difícil quanto abrir um coco? Qual é o segredo? A ideia o coco, estou descobrindo porque ele está aqui, porque ele fica pegando no coco e você fica relaxando e encostar no coco. Descabelando aqui. Coco. É verdade, mas eu vou falar, é mais fácil fazer uma pesquisa do que abrir o coco, tá? Pelo menos para a nossa empresa e para a gente é mais fácil trabalhar com a pesquisa e a gente já está tão habituado a fazer isso. Hoje você chega lá no escritório, vou fazer uma pesquisa em Santa Catarina. Aquiles, eu já tenho a planilha de quem mora em Santa Catarina, quem são as pessoas de Santa Catarina, quais as regiões de Santa Catarina, você só coloca lá, vou entrevistar 500 pessoas, já aparece para você quantos homens você vai entrevistar, onde esses homens vão morar, onde essas mulheres vão morar, pela facilidade de anos de trabalhar. Então, é mais fácil eu fazer pesquisa do que abrir um pouco. Considero hoje mais fácil. Mas no início era muito difícil. Eu falei esses dias para uma pessoa, né, como que coletava, né? Então, uma sala aí, hoje, final de eleição, se a gente for falar de questionário de papel, hoje eu teria, no mínimo, que uns 200, 300 quilos de papel de um processo eleitoral de uma eleição de 2002, 2014, 2016. E agora, esse ano, não teve uma folha de papel no escritório.
Puxa, Richelle, mas o que aconteceu? A pessoa vai com o tablet, chega na casa, entrevista a pessoa, você dá um enter naquela entrevista, ela já chega no seu escritório, eu já consigo acompanhar o entrevistador real time na casa daquela pessoa, e já consigo ouvir se ele falou certo a palavra, se ele falou errado, e já checo o trabalho dele. Então, a sustentabilidade no mundo da pesquisa já chegou. Tendo um bom tablet aí, um bom 4G, você já acompanha real time aí o monitoramento da tua campanha. Então, isso é bacana também. Muito bem. Doutor Richelle, me diga uma coisa. Muitos alunos perguntam assim sobre áreas de atuação, nós falamos sobre profissões. Conta um pouquinho, de uma forma bem objetiva, como que foi a tua história para chegar na pesquisa, para se tornar uma das referências no Brasil em relação à pesquisa? Hoje, a primeira pesquisa que a gente fez foi em 2008. Eu me lembro bem, porque eu não sabia fazer pesquisa, e eu estava numa sala em que tinha vários taquinhos na sala, e eu falei, cara, se esses taquinhos aqui fossem representados por uma pessoa, como que eu teria uma amostra para saber quantos tacos dali estavam estragados se tivesse que fazer uma reforma? E eu comecei a pensar nisso, isso em 2008. Final de 2007, comecei em 2008. E eu falei, vou conversar com o professor Osmir, salve professor Osmir, um dos melhores estatísticos desse Brasil, foi o que me deu a primeira orientação, ele era diretor do Embrapa. Eu fiquei o dia inteiro lá no Embrapa com ele e ele me ensinando como funciona essa parte da estatística. E aí que nasceu essa curiosidade por pesquisa. Porque eu sempre falo para as pessoas, você não precisa entrevistar os 147 milhões de brasileiros para você saber que o Bolsonaro ganhou. O Ibope já sabia no sábado que daria 55-45, com 9 mil coletas. Então, a estatística você faz muito presente na pesquisa. E quem gosta de matemática e gosta de número, já é um bom caminho aí para a área de pesquisa de mercado. Então, tudo iniciou com essa ideia. Quantas amostras eu preciso tirar desse universo para ter um dado, né, para ter uma informação? Então, aí que nasce a pesquisa, né? E vale lembrar que pesquisa também serve para lançamento de produto, para lançamento de carro, de serviços, empresas, marcas, tendências, para analisar tendência. Hoje as pessoas gastam muito com pesquisa de tendência. Ou seja, o verão do ano que vem já está preparado. Mas em sério, nós estamos em novembro ainda, mas você já está preparado o verão do ano que vem? Já está preparado, acho que até o outono do ano que vem aqui. As pessoas já estão fazendo pesquisa para saber o que o consumidor vai fazer no outono do ano que vem. Já está sendo gasto e elaborado pesquisa quali, pesquisa quant, entrevistando N pessoas para identificar que tipo de tendência que a gente vai ter no outono do ano que vem. Então, sair na frente é não perder dinheiro. Então, se você tem um instituto de moda, você trabalha com isso, e você já sai na frente com a pesquisa do outono do ano que vem, você não vai perder dinheiro. O ruim é se você não faz isso e espera lá para, depois do carnaval, falar, agora eu vou mexer com a tendência da nossa empresa. Vai perder dinheiro. Então, as pessoas deixam de investir em pesquisa porque acham que vão acertar. E aí, você chega no caminho, você acaba perdendo dinheiro porque você não investiu em pesquisa. É normal, queridos. Hoje em dia, o brasileiro gasta muito pouco frente ao americano. O americano, tudo que ele consegue fazer de pesquisa, ele vai gastar o dinheiro antes. E depois ele tem um dado concreto em que ele vai trabalhar em cima. O brasileiro, não. Temos uma audiência do Fábio Manaus, que está morando nos Estados Unidos atualmente. Ele até comentou ali muito show de bola as informações. E comentou que ele mora nos Estados Unidos e nunca foi entrevistado pelo Ibope, também como a maioria das também pessoas. Como é. Bom, tenho duas colocações que eu gostaria da sua opinião. Primeiro, a gente tem algumas ferramentas gratuitas de análise de tendência, como, por exemplo, o Google Trends. Sim. Se você não conhece, né, os alunos podem até comentar aqui na nossa live se conhecem, se já utilizaram ou não. Mas, principalmente para quem está se preparando para fazer o ENAD, é interessante você acessar o Google Trends e fazer uma análise ali dos assuntos mais falados e tudo mais, né? E outra coisa que eu gostaria de te perguntar, sua opinião, é sobre a utilização do Big Data. Será que somente as pesquisas qualitativas e quantitativas são importantes, ou também o comportamento do consumidor online, nesse âmbito digital, são importantes? A partir de agora, quanto mais informação você conseguir cruzar, mais assertivo você vai ficar. Então, em 2008, 2010, as pesquisas elas eram o mais importante aí de um determinado negócio, vamos dizer assim, de uma determinada eleição. Hoje em dia, não. A quantidade de informação que você consegue tirar dos Big Data, aí você consegue planejar melhor. Então, você não consegue fazer apenas uma metodologia. Aí você já tem o Google Trends, que você falou, você já tem outras ferramentas, e você consegue juntar essa informação. Esses dias eu estava numa reunião pós-eleição e as pessoas perguntaram, Richelle, então agora a tua empresa ela tem pouco serviço agora. Eu falei, não, agora você já começa a se preparar para a próxima e tem todo o resultado eleitoral para você analisar.
Aí as pessoas falam, mas isso não tem nada a ver, tem tudo a ver. Agora que começa o processo da próxima eleição. E as pessoas pensam assim, então você está de folga agora, daqui até 2020. Não, agora em novembro a gente já está começando a mexer com o resultado eleitoral para atingir esse big data, ou seja, quem votou naquela pessoa, quem não votou, por que ela votou, por que ela deixou de votar, e você vai estudar esse caminho para ver se ele vai se repetir em 2020, se ele não vai se repetir, com que intensidade que ele vai se repetir ou não. E as pessoas pensam muito que a pesquisa ela não está utilizando essas ferramentas. Muito mais agora, com essas tecnologias, a gente vai utilizar muito mais. Então, você tem que ter muito bom, como que as pessoas falam, tem que ter boas bases de dados agora para você estudar, para você ter um poder de escolha maior. Né? Muito tem bem. Que pensar assim. Até dentro do marketing digital, a gente usa muito um recurso que se chama planejador de palavras-chave. Relatório de palavras-chave, que as pessoas têm pesquisado no Google. O Google Trends também auxilia nesse sentido. Afinal, se você vê que um produto da sua empresa está sendo muito buscado através de uma pesquisa como essa, é muito mais simples, né? É verdade. E tem até um case para contar para os alunos que a gente passou nesse processo eleitoral. Às vezes as pessoas pensam assim, mas eu voto num colégio, eu voto numa sessão, isso não tem nada a ver. A gente fez um estudo, através do Big Data que a Carol explicou, que a gente conseguiu acertar mais a pesquisa em onde a gente tinha mais o perfil do eleitor, onde a gente não tinha. Então, quando o TSE baixa lá o número de eleitor, ele deixa um dado bruto. E a gente começou a estudar esse dado bruto por município, e a gente começou a fazer pesquisas exclusivas naqueles dados. A chance de acerto que a gente teve no domingo foi bem maior do que quando você tem o dado bruto. Por isso que as pesquisas erram. Porque as pesquisas erram porque você pega qualquer informação e você já sai fazendo as amostras. Se você estuda e capricha nesse estudo, a chance de acerto é bem maior, e a gente viu isso nessa eleição. E já ficou um estudo para 2020 do que errou para poder, em 2020, tentar ter um acerto maior. Né? Muito bem. O Jonathan Freitas, que é aluno de marketing do Polo em Sobral, está mandando um grande abraço para esses grandes mestres. Outro abraço para você, Jonathan. Eu tenho mais uma dúvida. Querida Sobral. Professor, em relação à influência da pesquisa, falando ainda da pesquisa eleitoral e um pouco de comportamento do consumidor, você acha que se alguém escuta uma pesquisa, por exemplo, escutei isso muito, eu queria votar no João Amoedo, mas ele está pontuando muito pouco nas pesquisas. Até que ponto que uma pesquisa eleitoral, uma pesquisa quantitativa ou qualitativa, influencia no comportamento do consumidor? Nas eleições de 2012 para cá, esse número diminuiu. Antes de 2012, até 2014, vamos falar de 2012 antes de 2012, você esperava votar naquela pessoa porque você achava que ela estava em primeiro nas pesquisas. Agora, em 2018, as pessoas não estavam dando tanta importância em quem está em primeiro, eu vou votar. Ou seja, as pessoas já têm outro método de escolha além da pesquisa. Lógico que a pesquisa influencia, ela vai recortar aquele momento da eleição, vai saber quem está na frente, quem não está, mas ela já teve um poderio de força maior. Hoje em dia, ela já perdeu força em relação a assim, vou votar nele porque ele está em primeiro. É uma das escolhas da pessoa analisar a pesquisa, mas já não é o maior influenciador de voto. Não é o fator decisório mais. Vale lembrar, todo mundo, né, tem a sua família, o pessoal que você se relaciona, na próxima eleição, ou tente lembrar, quantas vezes você escutou tua tia, tua tio, tua prima falar assim, não vou votar em fulano porque fulano não tem chance. Vou votar em fulano porque tem cara de sem vergonha. Mas só, se a gente parar para pensar, o Zema de Minas Gerais não ganharia, estava com um ponto, o Witzel lá do Rio de Janeiro também estava com um ponto. Nesse aí já dá para ver que não existiriam esses nomes agora que a gente está falando aqui, de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, que estavam bem atrás nas pesquisas. Que, coincidentemente, corroboram a questão das redes sociais, a mídia alternativa, criando aí um posicionamento que elas não tinham. Por exemplo, o Zema lá de Minas, o Bolsonaro tinha 7 segundos de televisão. Se fosse 2 eleições atrás, ele não aparecia nunca. E quebrou o paradigma. Exatamente. Domingo, todo mundo esperando para ele entrar lá nas redes de televisões, aonde ele deu quebrou o protocolo. A primeira entrevista nacional dele foi numa live, igual a gente está fazendo aqui agora. Ou seja, depois ele entrou no circuito nacional. E antigamente, anos anteriores, não. Era todo um show, todo um aparato de exposição. Ele não. Entrou ao vivo numa live já para quebrar um paradigma, e é assim que vai funcionar. As próximas eleições vão ganhar muito mais com isso. Ou seja, você aluno, você que está estudando, é um caminho enorme de conhecimento que você tem para trabalhar nessa área, porque tem muito pouco estudo ainda da onde isso pode chegar. Né? O mundo mudou e foi bem na nossa vez. Bem na nossa vez. Verdade. Podemos passar batido. Beleza, professores? Agradecemos a presença do professor Ricieri aqui, a professora Maria.
Estamos estourando nosso tempo aqui. Algum recadinho final para a galera? Queria dizer só para quem ainda tem alguma dúvida sobre pesquisa de mercado, que possa entrar na nossa live através do Facebook, na página Marketing Uninter. E deixa seu comentário lá, que depois a gente consegue responder. Às vezes não deu tempo de assistir ao vivo, está assistindo depois. Então pode deixar seu comentário ali que a gente responde depois. Não esqueça também, acesse uninter.com/ENAD para verificar se você foi selecionado para fazer o ENAD. Fique atento a isso, o ENAD é fundamental para a sua formação. Boa sorte. Beleza? Obrigado. Um beijo, um queijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.